Jofiel. Eu sou Jofiel, arcanjo da luz dourada e do conhecimento. Filhos da lei de foi-me solicitado vir entre vocês, hoje, neste instante. Recebam toda a luz do amor e do Espírito. Vamos, juntos, desenvolver um elemento importante que permite, para além mesmo das palavras, apreender a diferença essencial existente entre conhecimento esotérico e conhecimento do coração. Obviamente, eu já exprimi, há agora 3 anos, certo número de elementos concernentes a isso. Hoje, eu intervirei porque, nos tempos que vocês vivem, doravante, vão se encontrar confrontados, não mais no interior de vocês, mas de maneira visível exteriormente, a certo número de concepções e a certo número de abordagens da verdade e da luz. Não existirá, em vocês, qualquer meio, pelas capacidades do intelecto, da razão, de saber onde está a verdade. O único modo será vivê-la, bem além de suas crenças, bem além de suas adesões, mas, bem mais, em sua capacidade vibratória, bem real, de entrar na atração e na ressonância com relação aos fatos e com relação às manifestações que fazem parte de um conjunto preciso, do qual o bem-amado Sri Aurobindo falou-lhes, desde numerosos meses e muito recentemente. Eu volto, alguns instantes, sobre essa noção de conhecimento. Desde tempos imemoráveis, o ser humano aplica a ferramenta mental para progredir em seu conhecimento. Conhecimento, tanto de regras de funcionamento deste universo, de suas leis ligadas à observação, à experimentação, das quais decorrem regras de funcionamento que podem ser aplicadas nesta dimensão, indo da tecnologia, passando pela informática, as técnicas, as matemáticas, tudo que pode ser, em resumo, conceitualizado, aprendido e colocado em prática. O grande mal-entendido e a grande sedução, consistiu em fazê-los crer que, no que se referia aos mundos do espírito, isso relevava do mesmo processo de aprendizagem, do mesmo processo de concepção, de crenças, que ia encontrar, portanto, uma eficácia na vida espiritual. Infelizmente, o conjunto desses conhecimentos exteriores, aplicados à espiritualidade, que eu chamaria, portanto, conhecimento esotérico, teve apenas um único objetivo e um só: afastá-los, permanentemente, do coração ou, se preferem, do si. Assim, enquanto o ser humano está prisioneiro de um sistema de crenças, prisioneiro de uma adesão a um dogma ou a uma história, fosse ela a mais prestigiosa, que tenha sido vivida por alguns seres na superfície deste planeta, vocês permanecem incansavelmente prisioneiros e fechados em seus próprios dogmas e em suas próprias crenças. Ainda que o conhecimento esotérico, aplicando-se ao conhecimento desse mundo, lhes é útil para levar a efeito certa forma de vida nesse mundo, mas aplicar preceitos do espírito, sob essa forma de conhecimento, pode apenas conduzir a um isolamento e a um confinamento, o que é exatamente o caso do que viveu a humanidade desde tempos imemoráveis. O conjunto de conhecimentos ditos esotéricos, sem exceção, não poderá, jamais, levá-los ao si. É claro, inúmeros desses ensinamentos, os mais sofisticados, tentaram fazê-los crer que, através desse caminho, chamado seco ou conhecimento esotérico, vocês chegariam à abertura do coração. Isso jamais se produziu, não se produzirá jamais. Toda a ilusão, desde, em especial, o início do século XX, onde certo número de planos foi levado a efeito na humanidade, visando estabelecer uma hegemonia mundial e uma dependência total, foram baseados nesses conhecimentos esotéricos descrevendo leis, bem reais, do espírito, mas afastando-os do espírito e fazendo-os crer que a personalidade, apreendendo-se desse conhecimento através de leituras e de experimentações, efetivamente afastadas do si, ia lhes permitir penetrar os arcanos do espírito. Mas isso fez apenas, na escala da humanidade, reforçar o que vocês chamam a personalidade e o ego, em seu desejo, no entanto autêntico, de aceder à origem do mistério. O conjunto dos conhecimentos exteriores esotéricos, ligados às crenças ou à adesão de dogmas, de ritos, de exercícios, sem exceção, esteve aí apenas para afastá-los do coração. O coração não é a insensatez. O coração não é a estupidez. O coração é, justamente, a inteligência, para além da inteligência limitada.
Desde o início do século XX, certo número de mestres reais encarnou-se sobre a Terra para aportar sua luz. Mesmo se alguns deles passaram por ensinamentos ditos estériles, o melhor ensinamento foi simplesmente sua própria presença e sua própria realização do si, na luz una. O princípio de confinamento do conhecimento esotérico resulta da maior das leis aplicadas nesse mundo falsificado, chamada ação/reação ou dualidade e karma. Certo número de conceitos, introduzidos ou pelas religiões, ou pelos sistemas elaborados de crenças, fez crer à humanidade que ela ia poder encontrar a felicidade, sobretudo, a compreensão desse mundo, como para os conhecimentos exteriores, os mais estritos, ligados à ciência e à observação. Esse plano, porque isso foi visou, lembre-se, apenas afastá-los, sempre e ainda mais, de seu coração. Então, é claro, esses conhecimentos ditos esotéricos amplamente, muito amplamente, utilizaram a palavra coração e a palavra amor, mas mascarando-lhe sempre a verdade vibratória, e exclusivamente vibratória, do que é um coração ou a unidade ou realização do si. Hoje, o conjunto dessas concepções errôneas, procedentes de crenças ou de aplicações de dogmas falsificados, chega ao fim da corrida. Obviamente, uma multidão de seres humanos, crendo bem fazer, aplicou esse conhecimento e essas práticas trabalhando, essencialmente, como vocês sabem, na ilusão luciferiana, chamada o terceiro olho. A derivação da consciência da humanidade para esse terceiro olho reforçou, é claro, a dualidade, reforçou, é claro, o isolamento e a incapacidade para esses seres humanos na busca de tocar sua própria essência. E, no entanto, seja nesses grandes seres que percorreram, num corpo humano, por seus passos, esta vida, seja o chamado Jesus Cristo, seja o chamado Buda, seja o chamado Mani e bem outros, eles foram todos, realmente, precursores e enunciaram verdades que o conhecimento exterior imediatamente modificou, a fim de que o sentido original da mensagem fosse perdido. As circunstâncias vibratórias desta Terra começaram a se modificar, de modo imperceptível, no meio do século XX, permitindo a alguns seres experimentar, antecipadamente, a descida e a abertura à verdadeira luz, que é a vibração do coração, também chamada, por aquele que falou primeiro, supramental, para efetivamente diferenciar a qualidade, mesmo, energética, do que pertence a esse mundo e do que não pertence a esse mundo. A energia, a vitalidade, o prana, as forças colocadas em jogo nesse mundo são forças que funcionam por atrito, por oposição e por antagonismo. O equilíbrio pode ser qualificado de instável, em permanente desequilíbrio, resultante da ação de duas forças opostas traduzindo-se, no absoluto, pelo que foi chamado bem e o mal. Obviamente, o mal fazendo mal, era lógico ali aplicar e ali aportar, na ignorância total do que era a energia supramental, uma força diametralmente oposta, chamada o bem. Aplicar uma força e aplicar seu contrário não permite jamais resolver o antagonismo, mas apenas faz manter um equilíbrio precário. Isso, o conjunto da humanidade e vocês todos, que estão aqui ou que lerão, têm perfeitamente consciência, uma vez que vocês definem, mesmo no interior de vocês como na comunidade humana, por exemplo, a paz como o estado entre duas guerras, ou a guerra como o estado entre duas pazes. Do mesmo modo seus humores, suas emoções, suas atitudes mentais, e mesmo seus comportamentos, qualquer que seja a vida que vocês levem, tinham, até o presente, permitido essa alternância de prazeres, de desprazeres, de sucessão de eventos fazendo-os balançar, permanentemente, de uma energia a outra. De fato, na vida dualitária e quaisquer que sejam os conhecimentos ou as crenças, não há jamais superação dessa dualidade, desse atrito, de algum modo. Então, a humanidade afastou-se, pouco a pouco, mesmo da crença espiritual, em algo outro, culminando, como foi perfeitamente descrito, nos Upanishads, escrituras hindus, como o Kali Yuga ou Idade Sombria. Para aqueles de vocês que mantiveram uma busca, no sentido espiritual, desde o século XX foi introduzida, na sociedade ocidental, era já introduzida desde muito tempo nas sociedades orientais e extremo-orientais, a lei de ação/reação, no plano espiritual.
Quer dizer que foi transposto que o que existia ao nível esotérico funcionava exatamente do mesmo modo ao nível esotérico. Lei de ação/reação, transcrita no plano espiritual pela lei de karma. E foi-lhes, de algum modo, vendido que a lei de karma rege os mundos espirituais e que era necessário purificar, pela prática do bem, seu karma e fazê-los vislumbrar que, se lhe chegasse algo de nefasto, se vocês não tivessem a explicação em sua vivência presente, aquilo podia ser remetido a uma ação muito antiga e, portanto, permitia suportar, sem compreender, o que é de qualquer modo paradoxo para algo desse nível, sua desgraça, um acidente ou uma doença. O conjunto da humanidade, portanto, ou na vertente esotérica, colocou-se em movimento para essa lei de ação/reação e, portanto, aderiu maciçamente, ou no plano empresarial, ou no plano psicológico, como no plano espiritual, a essa dualidade. Naquele momento, o coração tornou-se um conceito, um ideal, uma conduta moral ou ainda adesão a um grande personagem intitulado Salvador ou Profeta, segundo as religiões, que era necessário seguir, ao qual era necessário aderir, na revelação ou na afirmação, a fim de esperar, um dia, escapar às condições limitantes desse mundo. Pouco a pouco, portanto, instalou-se, no curso do século XX, e unicamente no curso do século XX, uma capacidade, nova para o ser humano, de discernir entre o que era bem e mal, tanto a um nível esotérico como exotérico. Mas esse bem e esse mal eram definidos apenas por uma crença anterior e pela adesão a dogmas anteriores veiculados pelas religiões, pela ciência ou pela adesão a novas espiritualidades. Assim, pouco a pouco e progressivamente, durante o século XX, o conjunto da humanidade, ao nível coletivo, encontrou-se, literalmente, presa e fechada numa visão dualitária onde, sem parar, livrava-se do combate do bem e do mal, numa espécie de escatologia permanente que, quando chegasse a seu termo, permitiria encontrar o paraíso ou, em todo caso, uma condição onde o bem seria estabelecido como valor absoluto. Obviamente, o bem de um não é o bem do outro. Obviamente, o bem de uma religião não é o bem de outra religião. A única palavra que é comum chama-se coração. Mas aquele coração não é uma consciência, mas uma concepção. E essa concepção, procedente de crenças e da manifestação da dualidade, não pôde, obviamente, jamais romper o círculo vicioso da ação/reação. A humanidade, de maneira consciente ou inconsciente, portanto, encontrou-se projetada numa era nova, chamada tecnológica, numa era em que apareceu certo número de criações extremamente úteis para a vida exterior, procedente desse conhecimento esotérico, no qual se transplantou, muito naturalmente, um conhecimento esotérico, mecanicista, dualitário e afastando-se sempre mais da essência. Bem antes desse século XX, certo número de seres, no curso de seus séculos, teve êxito, como por milagre, a atingir estados totalmente fora do comum e fora desse mundo e aguardar um estado interior bem diferente do que podia ser ensinado ou veiculado pelas crenças e pelos dogmas. Alguns deles foram conhecidos. No Ocidente, por exemplo, existiu Soren Kierkegaard. Alguns seres, excepcionais por sua capacidade para extrair-se da ilusão, tocaram o que vocês chamam hoje as esferas da unidade e da vibração do coração. Mas, as circunstâncias vibratórias e as manifestações de algumas influências arcangélicas, cíclicas, manifestando-se em ressonância com os movimentos planetários e os grandes ciclos cósmicos, jamais permitiram a esses seres perceberem claramente, e descreverem claramente, os processos vibratórios, para além do fogo elétrico, que lhes havia permitido manifestar essa consciência nova. Desde o início do século XX, a era dita industrial, o desenvolvimento do que foi chamado eletricidade, ela também vinda de um fogo por atrito, permitiu o desenvolvimento de uma forma de conforto dualitário. A expressão de certo número de dogmas e de crenças, colocadas em prática pela humanidade permitiu, como sempre, o aparecimento, sob seus próprios olhos, a exteriorização, se preferem, desses princípios de dualidade.
Foi naquele momento que a exteriorização de forças espirituais opostas à luz unitária surgiu e transmitiu, por diferentes vias, um ensinamento cuja finalidade, é claro, não era aquela que dizia, mas fechá-los, sempre mais, em novas crenças, novos dogmas porque, efetivamente, a manifestação esotérica e a exteriorização de tecnologias afastaram o ser humano do que foi chamado a devoção e crença absoluta no Salvador ou no Profeta. Foi necessário, portanto, substituir, de algum modo, essas histórias antigas e prescritas por algo de sedutor e indo no sentido da dualidade. Foi naquele momento que se formaram muitos ensinamentos visando perpetuar uma forma de conhecimento que os afastam, sempre e ainda mais, do coração, mas fazendo, obviamente, falar sem parar do coração, sem, no entanto, vivê-lo em seus aspectos essenciais e fundamentais. Alguns seres, nos anos 1940 e 50, período perturbado da história da humanidade, momento em que apareceu o fogo nuclear, a apoteose das forças do fogo por atrito permitiram então, a alguns povos, devido a essa ação de fogo nuclear, veicular, a um mais alto nível jamais percebido pela humanidade, o que foi chamado a ilusão luciferiana. Eu esclareço, para aqueles que não o sabem, que a ilusão luciferiana nada mais tem a ver com o princípio Lúcifer, portador de luz. Trata-se de um desvio e de uma manifestação da dualidade, induzidos pelos próprios dogmas e as próprias crenças, definidos como conhecimento esotérico, científico, cujo maior indicador é a eletricidade, que conduziu progressivamente a humanidade a criar, literalmente, um plano invisível ao nível do éter da Terra, ainda mais confinante, evoluindo fora de qualquer influência unitária, de qualquer influência cósmica, se preferem, que conduziu à concretização, sempre mais forte, do que nós chamaremos, se efetivamente o quiserem, uma malha, substituindo as forças eletromagnéticas naturais, já perturbadas por uma malha elétrica, que vocês todos conhecem, hoje, em suas diferentes tecnologias. O único objetivo de tudo isso foi apenas conduzir a manifestação e a exteriorização de princípios opostos à luz vibral, à luz unitária, tendo-os fechado ainda mais na ilusão. Mesmo se hoje, e desde um muito pequeno número de dezena de anos, seja possível, devido mesmo ao afluxo de luz vibral sobre a Terra, ponderar o que eu digo, convém aceitar, não o princípio, mas verificá-lo por si mesmos. Esse fogo confinante, chamado, no homem, fogo do ego, fogo elétrico, permitiu a criação, literalmente, de entidades autoconscientes, mas que não têm qualquer ligação, tal como vocês, almas humanas, com uma fonte, uma vez que a própria fonte dessas entidades são apenas as crenças e os dogmas humanos, exteriorizados, criados e manifestados. Essa corrente específica é uma corrente que se reforça permanentemente. Ela representa uma força de oposição e de resistência à luz vibral, mas possui, ela mesma, suas próprias leis, sempre vindas da ação/reação e sustentadas por certo plano pertencente, inteiramente, à matriz e estritamente nada tendo a ver com a luz vibral e os mundos livres. Pouco a pouco, portanto, substituiu-se ao que eu chamaria o livre-arbítrio do homem, uma dependência total a essas forças criadas pela própria humanidade. Essas forças foram chamadas forças arimanianas, sustentadas pelo princípio da ilusão luciferiana de dualidade, mas também por certo número de forças que, historicamente, num passado extremamente distante, sempre encararam as consciências presentes no corpo como propriedade delas. Propriedade que vocês encontrarão nomeada, de modo expresso, nas escrituras e nos qualificativos aplicados a esse ser cujo nome não pode ser pronunciado ou então, se é pronunciado, ele lhes falará em termos de dualidade, de pecado, de punição, mas jamais de amor, mesmo reivindicando amor. E, mesmo se um ser viesse, devido à sua autonomia unitária, a exprimir, mesmo numa religião, uma verdade, esta havia sido então imediatamente amordaçada, transformada, alterada e invertida, para inverter em verdade a mensagem inicial.
O que vocês têm sob seus olhos hoje, neste ano, não é mais a confrontação interior com vocês mesmos, tal como eu havia definido durante o ano 2008, mas é a confrontação da humanidade, em sua totalidade, entre, de um lado, esse fogo por atrito, fogo elétrico, depois nuclear, levado ao seu extremo e visando fazer aparecer, literalmente, uma nova consciência autônoma, totalmente privada, desta vez, de uma ligação à fonte, chamado fogo nuclear, acontecendo, pelo momento, no exterior de vocês, mas devendo também, nos planos maquiavélicos, acontecer no interior de vocês. Esta confrontação vai colocar, de algum modo, face a face, de um lado, as forças da dualidade, já opostas elas mesmas umas às outras, tal como vocês o observam em seu mundo de predação e de competição, seja o nível social, econômico ou entre os países, e, de outro lado, entre as crenças e dogmas antigos estabelecidos, mesmo prescritos, chamados religiões e alguns ensinamentos ditos novos, surgidos no século XX, cuja finalidade é fazê-los aderir a novos dogmas, fechando-os ainda mais, escravizando-os ainda mais ao que é chamada uma hierarquia exterior, devendo controlar e reger, de algum modo, a evolução do humano, que não será jamais uma evolução, mas era, em seu objetivo inicial e em seu objetivo ainda hoje, uma involução. Assim, portanto, o melhor modo de chegar a seus fins, para aqueles que, de algum modo, tiraram os cordões desse conhecimento, era maquiar, literalmente, salpicar esse conhecimento esotérico com elementos e palavras pertencentes à luz vibral, mas não permitindo jamais revelar a luz vibral. Essa confrontação vai, portanto, concernir ao conjunto de crenças novas e antigas, nos diferentes povos, nas diferentes correntes religiosas, filosóficas ou espirituais, entre si. Essas diferentes correntes, que eu chamaria luciferianas ou arimanianas, as duas ao mesmo tempo, frequentemente, agora, vão entrar em oposição frontal à unidade. É aí que se encontra o desafio, hoje, da humanidade, em particular, da parte que começa a descobrir e a viver a unidade e sua liberação e aqueles dentre os humanos que estão ainda fechados e dependentes dessas crenças ou a ensinamentos mais recentes, que os fecharam ainda mais na ilusão luciferiana. Como o dizia, aliás, Buda, a ilusão luciferiana consiste no confinamento nos poderes e, como vocês sabem, não pode haver coração e amor vibral enquanto exista um menor poder. Essa confrontação ocorre, é claro, a partir de agora. Ela resulta do fogo do espírito levado pelas partículas adamantinas, o Espírito Santo, as radiações do ultravioleta que vem, literal e concretamente, opor-se ao fogo por atrito ou fogo elétrico. Quando eu falo confrontar-se e opor-se, não é um combate. É claro, as forças de confrontação dualitária buscarão um combate, porque é a própria essência delas encontrar um adversário para confrontar-se. Enquanto que a unidade deve se estabelecer, como é o caso atualmente, e como será o caso cada vez mais a cada dia, como lhes foi anunciado por Sri Aurobindo e outros arcanjos, esses dias passados. O único modo de resistir, para a humanidade desperta, a esse fogo nuclear, a esse fogo por atrito espiritual, é estabelecer-se cada vez mais, no que vocês conhecem e no que eu não voltarei, que são as coroas radiantes, os diferentes pontos de vibração percebidos e vívidos, bem além de qualquer adesão a qualquer crença ou a qualquer discurso. Assim, portanto, cada um e cada uma sobre esta terra deverá, não mais efetuar escolhas que foram realizadas há muito tempo, mas levar a termo sua própria transformação interior que lhe permitirá, de maneira definitiva, ou permanecer no mundo chamado carbonado, ou liberar-se de um mundo carbonado para ir para mundos de sílica e para além. A diferença entre os dois é, vocês compreenderam, exclusivamente vibratória. Num caso, desenvolver-se-á o fogo elétrico, fogo nuclear, com todos os desgastes que isso ocasionará ao nível da estrutura, religado à fonte, apesar de tudo, do ser humano.
E no outro caso, aqueles que estiverem nos processos vibratórios reais, vívidos, manifestados e percebidos, seja, como vocês compreenderam, ao nível do ponto R de sua cabeça, como do ponto R do coração ou ainda, para alguns de vocês, para o conjunto dos pontos R e o conjunto das três lareiras. De acordo com seu futuro vibratório, presente, mesmo na encarnação, desenhar-se-á, e desenha-se já, seu futuro carbonado, sílica ou outro. É claro, os partidários de dogmas antigos ou dogmas novos, de crenças, não poderão absolutamente viver e perceber o que vocês percebem a um nível ou outro. Isso provocará essa confrontação coletiva da humanidade na qual vocês entraram. A luz vibral, como vocês sabem, o fogo do espírito, doravante, uma vez que as 13 radiações que lhes foram descritas pelo arcanjo Miguel, irradiação do ultravioleta, partículas adamantinas, irradiação da fonte, Espírito Santo fundem-se inteiramente, doravante. Essa fusão desemboca no aparecimento, em número de dias mais consequentes, de partículas adamantinas, de irradiações cósmicas, de irradiações terrestres, de irradiações presentes mesmo em sua atmosfera que, para seus cientistas, veiculam radiações extremamente perigosas, e elas o são para a dualidade e para um corpo fechado, mas elas não são absolutamente perigosas, bem ao contrário, para uma consciência que despertou o aspecto vibratório em si, qualquer que seja a fase. Tudo isso vai concorrer, nos momentos que vocês vivem, para exteriorizar e para manifestar a realidade desta confrontação no conjunto da sociedade da humanidade. Como vocês sabem já, certamente, de sua capacidade para penetrar mais adiante na vibração, em sua presença, de sua capacidade para penetrar, cada vez mais, nesse conhecimento do coração, que é o único conhecimento, porque ele religa e não isola, ele os religa aos seus aspectos multidimensionais, ele os religa à fonte, inteiramente, à unidade, sobretudo, à paz e à alegria, da qualidade da instalação da paz e da alegria em vocês vai decorrer, para vocês, coletiva e individualmente, sua capacidade para superar e transcender essa confrontação que não lhes concerne, mas que concerne, realmente, aos dois princípios. É nesse sentido que, em numerosas reprises, o arcanjo Miguel e outros arcanjos os chamaram portadores de luz, estandartes de luz e semeadores de luz, recordando-os que, no interior de sua consciência, quando vocês tocam e manifestam sua unidade, chamada, em outros termos, a realização do Sil Samadhi, o estado de consciência de paz, chamado, no hinduísmo, Sat Chit Ananda, vocês terão a capacidade vibratória e de consciência, reais, para não entrar em oposição, a oposição fazendo-os, por definição, voltar a penetrar as esferas da ilusão luciferiana. A personalidade, mesmo iluminada e desperta tem, é claro, tendência para funcionar segundo as regras desse mundo, e terá tendência a arrastá-los na ação/reação. É aí que se verá a sabedoria do coração e o conhecimento do coração na obra, lembrando-os, pela presença ou pela interrupção da vibração, se vocês estão em seu caminho unitário, ou se vocês se afastam de seu caminho, para recair sob a influência do fogo do ego, fogo da personalidade, fogo elétrico da dualidade e nuclear. Durante este período que se abre de seu mês de abril, as radiações da Terra, o afluxo de luz sobre a Terra vai prosseguir. O resultado será, vocês compreenderam, profundamente diferente, de acordo com o que vocês tiverem integrado e exteriorizado, também, interiorizado. Num caso haverá sofrimento, num caso, haverá resistência e, no outro caso, haverá paz, facilidade, luz e alegria. Assim, portanto, segundo o mesmo seu humor, assim, portanto, segundo mesmo a vibração presente em vocês, a cada instante, vocês poderão se situar, com extrema facilidade, numa vertente ou na outra vertente da confrontação global. A unidade não é uma palavra, a unidade não é um conceito, a unidade é um estado de ser. Nesse estado de ser há energias a que nós chamamos vibrações, que foram chamadas energia supramental ou ainda energia dólacita.
As características desta vibração são aquelas que vocês percebem ao nível de seus pontos de vibração da cabeça, do coração ou de outros lugares, e vêm, como vocês sabem, de sua existência, ou seja, de outra dimensão que nada tem a ver com o funcionamento desse mundo. De sua qualidade, que eu chamaria de aceitação, e que o arcanjo Anael chamou de integração, em ressonância com sua integridade, vocês poderão então viver, facilmente ou mais dificilmente, mas viver, sua ressurreição. É esse processo que está exatamente em curso, agora, remetendo à imagem e à denominação dadas pelo grande comandante, de lagarta e de borboleta. A confrontação do fogo nuclear, elétrico e do fogo do espírito vai permitir, paradoxalmente, para muitos de vocês, despertarem-se à sua dimensão unitária, para aqueles de vocês que aderem, mas que não vivem ainda isso. E isso é durante esse mês. Da interação dessa confrontação não ativa da luz vibral, mas da colocação na iluminação, se preferem, do fogo elétrico ou fogo arimaniano e luciferiano, e, do outro lado, do fogo do espírito e da fonte vai resultar, de algum modo, o que eu chamaria, como foi dito, uma desintegração total desta dimensão, chamada novo nascimento, ressurreição e, para a Terra, liberação. É a confrontação, ao nível coletivo, entre o fogo elétrico nuclear e o fogo dos espíritos, que se traduzirá por uma qualidade vibratória audível. A chegada do som do céu e do som da terra desencadeará certo número de processos que se estendem, doravante, sob seus olhos, a cada dia. Mas o que acontece fora, acontece também em vocês. Alguns de vocês, qualquer que seja sua abertura para a luz unitária, ainda não penetraram, inteiramente, sua unidade, sem mesmo falar de ir em seu corpo de existência. Para a maioria dos seres, o fogo do ego pode ainda manifestar-se. Lembrem-se de que o fogo do ego vai atrair essa luz vibral, manifestando-se em proveito do ego, ou seja, da apropriação e não da doação. A personalidade vai mesmo encontrar todos os subterfúgios para derivar e desviar a luz do coração. É nesse sentido que seus espaços de alinhamento, que seus espaços vibratórios devem ser privilegiados, a fim de estarem seguros e certos de permanecerem ou de entrarem na unidade. O conhecimento do coração é este. Não é qualquer outro. E é por isso que Cristo ou Buda, em outros termos, falavam da infância, falavam da ilusão do mental e das emoções e da ilusão desse mundo. Isso vai tomar, eu diria, todo o seu peso e toda esta leveza, em função do que vocês vivem, durante um mês que se abre a vocês. O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, devido à ação das forças arimanianas e luciferianas, na condução do fogo nuclear, conduziu para a liberação total da onda galáctica, em acordo com Gaia, para levar a efeito sua elevação. Isso se ilustra, em vocês, como perturbações, eu diria, ao invés de reorganização, observadas por seus cientistas e concernentes aos elementos, justamente, ligados à eletricidade, ao magnetismo e à luz. É isso que vocês serão confrontados exterior e interiormente. Portadores de luz em resumo, isso pode se resumir, empregando as palavras do grande comandante. Vocês querem ser borboleta. Mas, se vocês querem ser borboleta, vocês não podem continuar lagarta. Eu repito, e assim como foi esclarecido por Sri Aurobindo, não concebam isso como uma resignação, bem ao contrário, mas uma vitória. Porque o que vai querer se manter, em vocês, é a ilusão, através de um discurso por vezes lenitivo, de reações para se opor ao mal, o discurso por vezes impregnado e repleto de amor nas palavras, para manter, custe o que custar, de alguma forma, a ilusão. Tentem, obviamente, colocar-se além desse jogo dual, não para estarem resignados, mas, bem mais, para manifestarem, com ainda mais firmeza e abandono, sua presença na luz vibral. Aí está, então, o que há para efetuar, aí está, então, o que se desenrola agora. Vocês vão participar do confinamento, vocês vão participar da liberação, de seu estado de ser, de suas ações, de seus comportamentos, de cada um de vocês, decorrerá a realização da liberação.
O conhecimento do coração os convida a penetrar espaços de vibração de sua própria presença, conferindo a alegria, a paz e Sat-Chit Ananda. Vocês observarão, se não é já o caso, que existirão, em vocês, momentos cada vez mais longos e intensos, em que vocês viverão o fogo do Espírito, parecendo, aliás, desconectá-los desta ilusão. Parecer-lhes em alguns momentos, não mais estarem na ilusão e esse será efetivamente o caso. Quanto mais a luz vibral penetra esse mundo, mais vocês viverão isso. Isso lhes evitará serem confrontados ao fogo elétrico, ao fogo nuclear da dualidade. Isso necessita, também, ao nível de seu mental, para além mesmo de sua pacificação e de seu domínio pelo supramental e a energia do Espírito, acolher e viver o que deram inúmeras estrelas e aquele que virá após mim, concernente à humildade, à simplicidade, o aqui e agora, a ética, a integridade, realizados, o melhor possível, pela vibração Cristo, estritamente nada tendo a ver, é claro, com um Salvador exterior vindo extraí-los de sua própria condição. Aí está o que me foi solicitado esclarecer-lhes, com referência ao conhecimento, e tudo o que se opõe ao conhecimento esotérico. Se existe em vocês, agora, e com relação a isso e exclusivamente com relação a isso, perguntas, então, eu responderei. Questão. Poderia desenvolver sobre os 4 pilares: integridade, ética, atenção e intenção. A atenção e a intenção decorrem, muito naturalmente, de sua capacidade para instalar-se no que foi chamado aqui e agora. Isso é ilustrado, ao nível de sua cabeça, pelos pontos de vibração chamados yin e yes. Isso não é um conceito moral ou social, mas, aí também, um estado vibratório, quer dizer que vocês podem discorrer e elaborar, mentalmente, tudo o que, para vocês, está em relação com a atenção e a intenção. É muito mais simples e eficaz, e vocês o constatarão vocês mesmos, colocar em vibração as estruturas correspondentes ao nível das estrelas, esses pontos, para que seu cérebro se conforme à vibração e os faça penetrar, instantaneamente, no aqui e agora, para além de qualquer esforço e de qualquer mentalização. No que concerne à ética e à integridade, essas duas virtudes são também duas vibrações existentes ao nível das estrelas. Assim, portanto, a percepção real da pressão ou da vibração, existente ao nível do ponto OT e do ponto AL vai lhes permitir, portando sua consciência nisso, aí também, viver a ética e a integridade, para além dos códigos morais e sociais. Eu não vou, então, empregar palavras para definir o que é a ética interior e a integridade interior, mas essa linguagem vibratória. Isso é chamado a cruz da redenção. Assim, quando a percepção da cruz da redenção se instala ao nível de sua cabeça, quando ela é percebida, ela vai lhes dar a capacidade real de serem éticos, íntegros e de estarem na atenção e na intenção. A partir daquele momento, não há a manter, no sentido humano, uma atenção ou uma intenção ou uma vigilância com relação à ética e à integridade, porque a vibração, por si mesma, por sua ação em seu cérebro que induzirá os comportamentos, o aspecto moral e social, diretamente vindos do interior e, portanto, do coração. A realização da cruz da redenção e a instalação do circuito portanto, permitiu a conscientização e a manifestação de seu estado. Ser-lhes-á então muito fácil saber se seus atos, suas decisões, seus pensamentos estarão sob a influência dos 4 pilares ou não, pela própria percepção vibratória. Em resumo, e retomando o que disse anteriormente, o ser humano, até o presente, funcionou com seu mental e suas emoções, com suas energias prânicas, com o fogo elétrico. Hoje, vocês aprendem, nesses tempos reduzidos, a funcionar pela vibração e pela inteligência da luz. Mas, para isso, eu repito, a humildade, a simplicidade e a supressão da personalidade deve ser total. Não temos mais perguntas, agradecemos. Então, bem-amados filhos de eu lhes transmito o amor e a luz dourada e, certamente, até um dia, talvez. Aos 3 dimensões, 31 de março de 2011. Versão do francês. Célia G. Mensagem atemporal.